Jesus. Romanos capítulo 12, irmãos. Nós vamos ler a partir do 9, tá? Você encontrou, pode dizer amém? Romanos 12, do 9 até o 21. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela oportunidade que temos, Senhor, de aqui adorar o Teu santo nome com essa liberdade, na Tua presença, erguer as nossas mãos, adorar a Ti, Senhor Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e entendimento, podermos render a Ti aquilo que é devido ao Teu santo nome. Também, ó Pai, nós Te pedimos que nesse momento o Senhor venha tomar cativo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, que o Senhor possa tratar conosco por meio da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, sim, edificados, transformados pela Tua palavra, pela voz do Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, irmão. Muito bem, muito bem, muito bem. Você deve ter ficado assustado de eu ter lido tantos versículos e de repente pensou: o pastor vai fazer a exposição desse texto inteiro, vamos sair daqui 10 horas da noite. Não, não vou fazer isso. A gente vai pegar alguns pontos desse texto, mas antes disso, deixa eu falar, eu quero realmente, na verdade, um tema para a gente trabalhar hoje. Eu quero falar um pouco sobre relacionamentos saudáveis. Por que relacionamentos saudáveis? Faz muito tempo que a gente vem falando das dificuldades que as pessoas têm de se relacionar. As relações estão cada vez mais extremadas, existe muito mais coisas para fazer com que as relações fiquem estremecidas. A gente vê isso entre marido e mulher, pais e filhos, amigos. Como recentemente eu tive conhecimento de duas histórias extremamente semelhantes, de amigas numa faculdade que estavam ali de dupla, né, em determinada atividade da faculdade, uma numa instituição, outra em outra instituição, e ali as relações acabaram sendo algo muito, muito extremo, muito intenso, no sentido contrário. E isso, de certa forma, é muito prejudicial para todo mundo. Eu penso que todo mundo quer realmente ser saudável, quer ser feliz. Não é à toa que as academias estão cheias.
Ok, a academia, de certa forma, te ajuda a manter a forma, né? Manter o peso. De repente, algumas pessoas estão lá não só por saúde, mas, de certa forma, sim, o exercício físico te ajuda. Mas eu diria, e eu vou falar isso com base em estudos científicos, já, que os relacionamentos, eles são muito mais importantes para a tua saúde física e especialmente mental e espiritual. Relacionamentos. Muitas vezes a gente não está realmente dando a devida importância aos relacionamentos. Eu começo com uma afirmação extremamente importante, dizendo que a vida cristã é sempre sobre relacionamentos. Ser crente é se relacionar, primeiramente com Deus e depois com todas as outras pessoas à nossa volta. Você precisa aprender sobre relacionamento. Se é que você não sabe, né? Dentro dessa ótica da vida cristã, o nosso relacionamento ele começa desde a salvação, ou seja, nós fomos reconciliados com Deus, nossa vida estava distante, estávamos destituídos da presença gloriosa de Deus, a nossa relação com Deus estava quebrada por causa do pecado. E a salvação, ela fala dessa reconciliação, desse relacionamento com Deus. Logo em seguida, ela continua falando de santificação, que é consolidar esse relacionamento com Deus. É um relacionamento que se torna mais íntimo, mais próximo. Eu conheço mais de Deus e assim mais da sua palavra e eu automaticamente estou sendo santificado nesse processo, nessa minha relação com Deus. E isso vai culminar em quê? Na glorificação, onde eu estarei para sempre com Deus. Será que cristianismo não se trata de relacionamento, meus irmãos? Sem contar que nós, enquanto estamos aqui, a gente vive em comunidade, em mutualidade. A Bíblia fala muito de perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros. É o tempo todo nesta mutualidade. Isso é relacionamento, reflexo de um relacionamento saudável com Deus. E esse relacionamento vai ter o seu reflexo uns com os outros, entre os irmãos. Se a gente pegar uma das afirmações mais fortes, e eu diria também mais claras, da parte de Jesus sobre, eu diria o Evangelho, no Evangelho de Marcos, coloca para nós, por favor, Marcos capítulo 12, versículo 28 a 31, quando Jesus é interrogado pelos fariseus sobre qual é o maior dos mandamentos, Jesus fala sobre relacionamentos. Resumindo a lei, os profetas, resumindo a relação com Deus e com a humanidade, Jesus simplesmente cita dois mandamentos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A pergunta era, qual é o maior? Mas Jesus responde citando dois, exatamente para nós entendermos a importância dos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com Deus e depois os nossos relacionamentos uns com os outros. Isso inclui eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, eu e os meus irmãos, eu e os meus pais, eu e os meus amigos, eu e o meu patrão, eu e os meus empregados. Todas as relações precisam ser peneiradas ou passar pelo crivo da ótica da palavra de Deus, que nos ensina realmente a nos relacionarmos uns com os outros. E por quê? Para sermos felizes, irmãos. Para sermos saudáveis. Em síntese, né? O Evangelho ele vai apontar exatamente para esse relacionamento com Deus e com outras pessoas. E no mundo como nós vivemos hoje, um mundo em que os relacionamentos se tornam cada vez mais descartáveis, meu irmão, hoje você é o meu best friend, parece que numa semana seguinte já te cancelei, você não está mais nem na minha agenda.
nem um bom dia você recebe mais. Os relacionamentos são muito superficiais. As amizades não duram muito. Casamentos que muitas vezes não duram um ano. Relações que são realmente descartáveis. As pessoas estão fazendo das relações como se faz com o celular. Que quebra, pronto, joga fora, eu quero o outro. Ou apareceu um mais moderno, um mais tecnológico. Vou descartar esse velho aqui, vou pegar algo mais novo. As relações hoje em dia, né, no mundo secular, até mesmo dentro da igreja, a gente percebe essa superficialidade nas relações, e é algo completamente contrário à vontade de Deus. Eu diria que é anticristo. É realmente uma oposição àquilo que Deus tem para nós. Então é fundamental que eu e você, como crentes, como cristãos, nós que desejamos terminar bem, né, a nossa caminhada aqui, desejamos estar com Deus eternamente, desejamos a glorificação, é necessário nós investirmos em relacionamentos. Como é que você vai cumprir a grande comissão? De pregar o evangelho para outras pessoas, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, se você não tiver relacionamentos saudáveis. Como é que realmente você vai conseguir desenvolver a palavra de Deus na tua vida se você não consegue congregar com outros irmãos? Como é que você vai desenvolver realmente a tua vida cristã se você não fala com Deus, se você não ora, se você não lê a Bíblia? Que é o nosso relacionamento com Deus, a tua vida devocional. É impossível, portanto, estarmos saudáveis e felizes sem investir em relacionamentos saudáveis com Deus e com as pessoas. Portanto, eu vou trazer aqui um dado de um estudo da faculdade de Harvard. E eles chegaram a uma conclusão e afirmam que bons relacionamentos são o segredo para uma vida mais saudável. Talvez o teu médico, teu amigo, as pessoas à tua volta disseram que é muito importante você ir para a academia para ter uma vida mais saudável. Eu concordo com você, mas escuta o que eu vou te falar aqui, que esse negócio aqui é científico. Desenvolvido na faculdade de Harvard por 8 décadas. Vou já trazer melhor essas informações. Relacionamentos felizes colaboram para uma melhor saúde física e mental, diz o estudo, e não importa a idade. Eu estava lendo esses dias um texto e falava sobre a melhor idade. As pessoas na sua fase idosa, eles tendem realmente a ter uma vida social menor, querem ficar mais quietinhos, né? Querem estar sossegados na casa deles. Eu me lembro do meu avô, lá no interior, quantas vezes um filho vem e diz, não, vamos morar comigo, vovô, vamos morar comigo, e o vovô diz, não, eu vou morrer aqui na minha casa. E lá ele morreu mesmo, na casa dele, né, de velhinho, porque ele queria ficar no lugarzinho dele, mas a ideia é porque quando você chega a uma certa idade, você quer mais sossego. Eu já estou experimentando isso. Quando eu era mais jovem, eu queria estar em todas as atividades da igreja, vamos lá, vamos para a praça, vamos à praia, vamos ficar até não sei que horas conversando. Às vezes, termino o culto, eu fico com vontade de ir para casa, mas eu não, preciso conversar um pouco com os meus irmãos. A minha velhinha vai logo embora, né? É realmente uma ação, uma atitude. O meu pai aqui, né? Meu pai terminou o culto. Meu amigo, se o carro dele estiver trancado aí, você vai ouvir buzina, o cara quer ir embora. É realmente uma tendência, quando nós alcançamos um pouco mais de idade, quanto mais a idade chega, mais a gente quer sossego, de certa forma a gente quer se isolar até. Mas nem por isso isso é saudável, é normal, mas os velhinhos também não podem ficar sozinhos. Às vezes, quando a gente invadia lá a casa da minha mãe e do meu pai, e aí junta lá um monte de netos, filhos, né, junta um monte de gente, o volume do barulho fica bem alto, e o meu pai fica incomodado, às vezes ele dá vontade até dele ir sentar numa praça, lá não sei aonde, né? Mas eu disse para ele, meu pai, aproveite aqui os seus filhos, aproveitem aqui os seus netos, é só uma vezinha, né? Você precisa disso também. Ele precisa, o meu pai precisa disso.
Se ele ficasse sozinho, ele ia adoecer, ele ia morrer mais rápido. Ele é bem saudável assim, porque a gente enche o saco dele de vez em quando. Meu pai não tem pressão alta, não tem diabetes, nem meu pai nem minha mãe. Eles não têm nenhum problema de saúde. A gente força o relacionamento saudável com eles. Enfim, amados. Isso é um estudo de Harvard, né? Relacionamentos felizes colaboram para uma melhor saúde física e mental, e não importa a idade. Esse estudo foi escrito num livro, eu vou estragar o inglês aqui, está sendo gravado, né, esse negócio? Oh, meu Deus. O nome do livro é The Good Life, Lesson from the World's Longest alguma coisa de estudo happiness, né? Eu não falo inglês, tá, irmãos? Escrito aqui pelo Robert, eu devia ter estudado o nome desse homem aqui, não é Walt Disney, tá? É o Waldinger. E Mark Schultz. Um é psiquiatra e pesquisador, e o outro é professor da Universidade de Harvard e pesquisador. Eles afirmam, né, chegam a afirmar que os bons relacionamentos podem ser o segredo para uma vida mais feliz fisicamente e mentalmente. Eles estão descobrindo isso agora e Jesus falou isso há muitos anos atrás. Na verdade, a palavra de Deus vem nos alertando sobre isso há muitos e muitos anos atrás. Eles, como eu havia dito, eles pesquisaram isso sobre o desenvolvimento adulto com mais de 8 décadas, ou seja, cerca de 8 anos. Eles faziam parte de uma equipe muito grande, né, que eles passaram 80 anos estudando. Não, eles faziam parte de uma equipe que há 8 décadas vinham desenvolvendo esse estudo, com cerca de 2.024 pessoas participando desse estudo. E eu acho que a Harvard não ia se queimar com fake news, né, irmãos? Portanto, eu digo para você, família é a base dos nossos relacionamentos, começa dentro de casa realmente, marido, mulher, pais e filhos e irmãos, a família é a base dos nossos relacionamentos. E aí eu pergunto como você tem cultivado o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, os netos e irmãos. Há algo que você precisa resgatar ou precisa ser resgatado, há algo que precisa ser perdoado, há algo que precisa ser esquecido. De repente tem coisa que fica sendo remoída, trazida à tona novamente, tem algo que precisa ser realmente removido. Sempre há tempo para reconstruir, meu irmão, porque relacionamentos saudáveis vai realmente te fazer mais feliz. Você não vai precisar estar tomando remédio para dormir, não vai precisar estar tomando remédio para controlar a tua ansiedade e coisas semelhantes a essas. Pastor, e o Romanos 12? Ok, vou voltar para ele agora. Aqui em Romanos 12, nós vamos encontrar algumas instruções muito importantes sobre relacionamentos, e eu diria instruções fundamentais sobre relacionamento. E todo crente, ele é limitado nesse cumprimento das instruções que Cristo nos dá sobre relacionamentos, e automaticamente todos nós também devemos e podemos crescer nos relacionamentos. Eu me lembro, eu falo muito lá de casa, né? Mas o Davi é um rapazinho que ele não gosta muito, sabe? Por ele, era ele sozinho, e hoje é ele e a Karen, não precisava de mais ninguém, né? Então, ele não sente falta de muitas pessoas. E eu lembro que ele ficava ali no quarto, só estudando, e eu dizia, meu filho, pelo amor de Deus, pare de estudar. Já pensou um negócio desse, né? Pare de estudar, você tem que falar para o seu filho, dizer, pare de estudar. Fique um pouquinho lá embaixo com os outros jovens da igreja, vá conversar com pessoas, para de ficar com o livro aí. Mas, enfim, a gente vai dosando o tempo que a gente diz para o Levi, vem estudar. Levi, vem estudar. E depois tu fica aí brincando com os meninos, né? O Davi, a gente tinha que dizer, para de estudar, vai conversar com as pessoas um pouquinho. Para equilibrar, isso é algo que realmente vai nos tornar pessoas mais saudáveis. Lá no nosso texto de Romanos 12, verso 9, Paulo inicia aqui essa sessão dizendo o seguinte, o amor seja sem hipocrisia.
O amor seja sem hipocrisia, ou seja sincero. Sinceridade, realmente, eu diria que é algo raro nos nossos dias. A gente vê muita superficialidade, as pessoas não se dão, ou não se permitem ser conhecidas e não se dão a conhecer. Então, sinceridade é a primeira, eu diria que a primeira instrução básica nos relacionamentos. Sinceridade, o amor deve ser sincero, ou não fingido, ou sem hipocrisia. Talvez uma das áreas que mais precisa ser trabalhada nas nossas vidas. Essa questão do amor como cristãos, o amor não fingido ou o amor sincero, o amor sem hipocrisia. É uma das áreas que nós precisamos mais trabalhar enquanto cristãos, amar de verdade, sem fingimento. Quantas e quantas vezes a gente diz que ama, mas a gente também não gosta quando o irmão se dá bem. A gente não gosta porque o irmão está crescendo no ministério, está fazendo algo que está prosperando, que está frutificando, e a gente diz que ama o irmão, mas na verdade a gente não está feliz com a prosperidade dele. Portanto, fica claro, evidente, que o amor deve ser e é a marca do cristianismo. O crente precisa amar. Jesus diz o seguinte: o mundo inteiro saberá que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Evangelho de João 13:35, se não me falha a memória. É a marca do cristão, é a marca do cristianismo. Todo cristão tem que buscar mostrar amor. Você precisa amar e mostrar que ama, mas sem falsidade, sem hipocrisia. O amor tem que ser sincero. Então, muitas vezes, embora legítimo, o nosso amor declarado, ele não é espontâneo. Pode até não ser espontâneo, mas eu me esforço para amar o meu irmão. Eu preciso me dedicar nisso, é a marca do crente, é a marca do cristianismo. Pode não ser espontâneo, porém o amor pode ser sincero. Na verdade, deve ser sincero. E o meu apelo hoje é que nós devemos orar pedindo ao Senhor que derrama em nossos corações exatamente essa maneira de amar sinceramente uns pelos outros, porque isso é relacionamento. Para que nós sejamos mais felizes, mais saudáveis. A Karen, hoje de manhã, estava falando de um testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele tinha ido pregar numa igreja, e aquela igreja, durante muitos anos, não crescia de forma alguma, e aí, naquele dia que ele estava ministrando a palavra, de repente, duas irmãs que há muitos anos estavam intrigadas, aquelas irmãs se reconciliaram, e a partir daquela reconciliação, ou seja, foi colocado por terra uma intriga, uma relação hipócrita, foi realmente vencida ali pelo poder do sangue de Jesus. E aí aquela igreja começou a crescer. Vidas começaram a se converter naquela igreja. Eu creio de todo o meu coração no poder da palavra de Deus, dessa sinceridade que nós devemos ter em nossos corações, de amar uns aos outros. No versículo 10, diz assim, o texto lá de Romanos 12, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A questão do amor, ele precisa também ser intencional. Não é só dizer que eu amo. Muitas vezes a gente diz, eu amo Coca-Cola, eu amo praia, eu amo serra, eu amo chocolate. Você não ama essas coisas. Quando Paulo fala aqui, na verdade, você gosta dessas coisas. Quando Paulo fala aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros, esta mutualidade, nós precisamos ser intencionais em direcionar, canalizar o nosso amor para o outro.
Você precisa amar essa pessoa que está do seu lado, irmão. Você precisa me amar. E aí Paulo, quando ele fala que preferindo-vos, numa outra tradução diz, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Ou seja, você realmente se dedicar, ser intencional, se esforçar, fazer uma certa diligência, direcionando e canalizando o seu amor ao outro, e especialmente aqueles que não merecem, que isso é graça, porque Deus te ama sem você merecer o amor dele, e é desta forma que ele nos chama a amar. Precisa ter dedicação, precisa ter essa preferência, essa intencionalidade. Esse versículo 2, ele realmente vai completar o versículo anterior, né? Esse versículo 10 completa o versículo 9, a respeito do amor. Exatamente porque nosso amor será perfeito quando houver dedicação. Quando houver empenho. Você já imaginou? Quando foi que eu preguei aqui no Isaías 53? Foi semana passada ou atrasada? Semana passada, né? Semana passada, exato. Isso. E, veja bem, o próprio Deus diz, ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. É aquele amor realmente que se dedicou, que se entregou, que foi intencional, que realmente se sacrificou pelo outro, por aquele que não merecia, por aquele que realmente, não merecia, graça. E esse tipo de amor é exatamente o amor que Deus nos chama a vivermos. Pode ser que alguém tenha um temperamento mais difícil do que o outro, pode ser que alguém tenha uma feridinha com o outro, e pode ser que você ame menos ou demonstre menos o amor uns pelos outros, mas o importante é que você não pare de se dedicar ao outro. Não sei se você percebeu no final do texto que a gente leu, verso 21, Paulo diz o seguinte, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitas vezes tem gente cansada de fazer o bem, tem gente já desistindo do amor, não acreditando mais no amor. Todo mundo é falso. Cansei, pastor. Vou viver a minha vida, o meu mundinho aqui, só no Instagram. Meu irmão, você será uma pessoa desprezível, infeliz. Digo mesmo. Então, a exortação do apóstolo Paulo, a chamada de Paulo aqui é que nós nos dediquemos com amor uns para com os outros. Você se dedicar a mim, a pessoa que está do seu lado, você se dedicar, marido, à esposa, aos filhos, a esposa ao marido. Vou contar aqui um episódio para vocês interessante, né? Ontem eu estava numa crise de gastrite muito forte. Vocês estão percebendo que eu estou mais lento aqui. Não sei se vocês estão percebendo, né? Estou devagar. Mas ontem eu estava numa crise tão forte. E aí, eu não estava conseguindo dormir. A Denise já estava dormindo, ó. Já era. E eu não estava conseguindo dormir, uma dor muito forte, eu me levantava e fui atrás de remédio, tomei alguma coisa lá na cozinha, voltava, e aí de repente começou a me dar um calafrio, o tom a me tremer, eu digo, Jesus, vou morrer nesse negócio, é hoje, e tome aquele calafrio, aquela coisa, e aí a Denise percebeu, lógico, né, ela acordou, eu estava me batendo todinho do lado dela, na cama, e ela acordou e disse, amor, o que você tem? Isso já umas 4 horas da manhã, não tinha conseguido dormir. Eu disse, amor, estou com muita dor, estou com calafrio agora.
E aí eu disse, não, amor, vá dormir, deixe quieto aqui, que daqui a pouco passa e eu vou dormir. Ela disse, não. Ela se sentou, foi fazer massagem na minha barriga. Eu disse, amor, vá dormir. Ela disse, não, eu não vou dormir. Ficou eu deitado, ela sentada na cama, acho que pelo menos de olho fechado ela estava. Tá, amor? Não sei, estava escuro. Enfim, ela lá massageando minha barriga. Depois disse, amor, você quer uma dipirona? Eu disse, presta. Ela disse, precisa não, fazendo jogo duro, né? Mas ela se dedicou a mim, ontem à noite, como sempre, né? Dedicação. Quando a gente casou era na saúde, na doença, na escassez, na abundância. Era valendo, irmãos. Essa declaração lá diante do pastor, diante de Deus, da congregação, é valendo para o resto da vida. É exatamente o que Deus espera de nós, esse tipo de dedicação. Eu diria não só entre marido e mulher, mas entre irmãos. Eu já várias vezes no meio da noite alguém me liga. Pastor, o senhor está em casa? Eu disse, estou. O senhor pode vir aqui? Agora. Estou indo. Várias vezes, por diversos motivos, por várias razões. Porque é divertido? Não é porque é divertido. É dedicação, é amor, intencional, dediquem-se uns aos outros. Vou contar aqui rapidinho naquele dia, né? Eu gosto muito de mecânica, eu entendo um pouquinho, tá, irmãos? Eu não sou mecânico, mas eu entendo um pouquinho sobre mecânica de carro. E outro dia a gente estava... Para onde é que a gente foi naquele dia? Uma das minhas sobrinhas estava indo embora para Porto Alegre e ela queria tomar um açaí com a gente lá no Lebaron, né? Então estava todo mundo lá, a família toda. E aí o meu celular tocou, era o Magal. O Magal ligou, pastor, o senhor está em casa? Eu disse, não estou não. Pastor, estou no prego. Eu disse, tu está onde? Ele disse, eu estou aqui pertinho do campo do Novo Ideal, né? Eu disse, tá, estou chegando aí. E eu fiquei tão feliz porque eu consegui ajudar ele. Coisa boa, voltei todo cheio, né? Cheguei lá no Lebarão, resolvi o problema do Magal. Ou seja, quebrei o galho dele. É o que diz o professor Clóvis. Ele diz que o filé mignon da vida, eu sempre repito isso aqui na igreja, né? O filé mignon da vida é uma vida assumidamente dedicada ao outro. É exatamente o que Paulo fala aqui a respeito desse amor, que não é fingido, mas é um amor dedicado ao outro, ou seja, é intencional. Eu vivo para servir, intencionalmente, a outras pessoas. Claro que pode acontecer do dia, pastor, meu irmão, é porque realmente eu não posso. Então, beleza, tranquilo, a gente entende, é impossível. Mas quando a gente não tem nenhuma disposição para isso, não há nenhuma dedicação para isso, é estranho. Jesus estava lá no cantinho dele, quando chega aquele centurião e diz, Senhor, o meu servo está lá em casa, horrivelmente doente, a ponto de morrer. Jesus prontamente disse, vou agora lá com você na sua casa, vamos ver como é que está seu servo. E aí o centurião disse, não sou digno que você entre na minha casa, envia uma palavra, eu sou um homem que sei o que é autoridade, e eu reconheço a autoridade do Senhor, envia apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Mas veja a dedicação de Jesus. Imediatamente ele estava disposto a ir. Igualmente, quando Jairo vai ao encontro de Jesus, dizendo, a minha filha está morrendo, Senhor. Jesus, vamos lá na tua casa. Vamos agora. Essa dedicação, esse amor. Então, Paulo está exatamente nos exortando que haja dedicação em amor uns para com os outros. Dica de relacionamento, tá, irmão? Dicas de relacionamento. Lá no versículo 13. Que horas são, hein? Versículo 13, a gente percebe o seguinte. Paulo diz assim. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Partilhar, né? Com aqueles que estão precisando. A Karen leu o texto aqui de 1 Coríntios 8, quando Paulo fala da generosidade da igreja da Macedônia, em abençoar os cristãos em Jerusalém, que estavam ali sofrendo com pobreza, etc. e tal, né? Enfim,
essa disposição do amor, sem fingimentos, sem hipocrisia, que tem intencionalidade, isso vai além de muitas coisas. De repente, as portas da tua casa precisam muitas vezes estarem abertas para algumas pessoas. Ontem não, foi quinta-feira, nós tivemos uma reunião de casais aqui, com alguns casais, né? E nós fizemos uma lista de outros casais, vamos visitar esses casais. Ou vamos recebê-los nas nossas casas. Praticar a hospitalidade é exatamente ali, como diz aqui, atender às necessidades, partilhar ou compartilhar as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Isso é mutualidade, isso é ser cristão, isso é relacionamentos saudáveis. Tem um irmão aqui na igreja que toda vez que eu ofereço almoço para ele, diz: ô pastor, hoje não vai dar não, né, Samuel? Eu já acabei de pedir o Uber. Ô pastor, eu pedi a marmita. Eu disse: rapaz, não acredito que tu pediu a marmita. Vou ficar devendo, né, pastor? Eu disse: tá bom, viu, Samuel? Tá me devendo aí essa merenda, viu, Samuel? Juntos. Então, praticar essa mutualidade, essa hospitalidade, compartilhar as necessidades dos santos, é exatamente uma prática e, diria, uma marca visível dos relacionamentos saudáveis na igreja primitiva, e que ainda hoje deveria ser, é bem menos, mas deveria ser, até porque no primeiro século era algo que era muito necessário, com a perseguição dentro da própria família, as pessoas não encontravam um amparo, né? Aquelas que se convertiam não encontravam um amparo dentro da própria família, e aí às vezes elas realmente eram amparadas por outras casas ou outras famílias cristãs. É exatamente a necessidade da hospitalidade, dos relacionamentos. É você estar pronto para dizer: ei, vamos aqui tomar um cafezinho. E eu tenho insistido com alguns irmãos de tomar um café comigo no domingo de manhã, às 9 da manhã. Pouca gente está vindo, né? Mas o café é bom e é de graça, né? O Lucas não perde, né, Lucas? Feito o convite. Portanto, nos nossos dias, embora seja bem diferente da época da igreja primitiva, a gente tem perdido de vista esse conceito de hospitalidade. A gente tem perdido esse conceito de hospitalidade. De levar algo para comer lá na casa do irmão. Vou comer sopa hoje, vou lá na casa do Ricardo, dividir a minha sopa com ele. Né, Ricardo? Ou o bolo de cenoura com chocolate. Ah, Ricardo, que coisa maravilhosa. Ou quando a Tice vem com o bolo gelado, o famoso bolo gelado, todo mundo quer receber a visita da Tice. O bolo gelado. Quando a minha mãe diz: meu filho, vou preparar um almocinho para nós, venha para cá, traga os meninos, venha almoçar aqui. Oh, rapaz, é bom demais. É um momento muito maravilhoso, em família. Às vezes a gente tem esses outros momentos entre amigos e irmãos. Terminou o culto ontem, eu perguntei: cadê a merenda? Aí alguém disse: está vendo? Ele está mal acostumado, está perguntando para a merenda. Mas é comunhão de crente. O crente acaba o culto, já pergunta logo: a gente vai comer aonde? O que seria dos pequenos comércios aqui, né? Sem os crentes. Pastel, pizza, açaí, calzone. Foi o calzone, viu, irmãos? Não estava preparado para tanto. Mas, enfim, a gente, de certa forma, deu uma perdida aí de vista desse conceito de hospitalidade. Nós temos, muitas vezes, formalizado, institucionalizado as nossas relações. Às vezes, as nossas relações estão apenas aqui,
neste momento, ou resumida a este momento. Nós cultuamos juntos, e às vezes terminou o culto, o camarada, pá, vai embora, não dá tempo nem de você conversar. E durante a semana inteira ninguém se fala, ninguém se vê, ninguém compartilha nada. Sabe a necessidade de você ser pastor? Estou atribulado, gostaria que o senhor orasse por mim. Dá para orar por mim aí, pastor? Dá, meu irmão, vou orar por você agora. Esses dias a Denise recebeu uma ligação e diz, olha, está acontecendo isso agora. A Denise convocou, nós vamos orar exatamente agora, meio-dia. Era mais ou menos meio-dia, né? E a Denise entrou no grupo das mulheres e convocou um grupo de mulheres, ó, vamos orar agora, meio-dia. Relacionamentos saudáveis, irmãos. E a gente consegue ajudar uns aos outros. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Isso é ter experiência com Deus. Isso é ter nova vida, é viver em novidade de vida. Infelizmente, a gente tem se distanciado, né, dessa hospitalidade e formalizado os nossos relacionamentos. Enfim, às vezes a gente não sabe o que o irmão está passando. Eu vou falar aqui, viu, Lucas? O Lucas compartilhou comigo, chegou para mim e disse assim, pastor, ainda tem um resto daquela tinta aí? Eu disse, tem, que a gente pintou a igreja em dezembro, né? Tem. Tem massa também? Disse, tem, massa corrida. Tem um resto de cimento? Disse, tem um resto de cimento. O senhor me dá? Eu disse, dou. Para que é? Eu quero reformar o meu quarto, porque eu quero criar um ambiente melhor para mim. Eu disse, tá bom, pode pegar tudo que você precisar. Ele disse, quem é que vai fazer? Ele disse, eu mesmo vou fazer. Ele falou comigo no domingo, na terça-feira, na oração dos homens, tinha alguns homens presentes, eu disse, gente, tem um irmão da nossa igreja, e ele está com umas necessidades assim, 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 assim. O que a gente pode fazer? O Auricelli foi o primeiro a dizer, vamos fazer isso. Criou logo o grupo. Pá, quarto de guerra. Quarto de guerra. Alguém deu a tinta, outro deu cimento, os irmãos foram lá trabalhar, o Cochito foi lá bater umas fotos, e disse, olha, nós vamos precisar fazer isso, nós vamos ter que rebocar isso aqui, nós vamos ter que depois pintar. Aí alguém disse, a cama do homem está quebrada, vamos consertar a cama do homem. Aí o outro disse, eu vou dar uma coxa de cama nova para ele. Ganhou uma coxa de cama nova? Vamos ajeitar também o banheiro do rapaz. Tá? Irmãos, de repente, o milagre aconteceu. Não é isso, Lucas? O que é isso se não hospitalidade? O que é isso se não relacionamentos saudáveis? Quando a gente toma conhecimento das necessidades dos nossos próprios irmãos e a gente se mobiliza e age. Atitude. Você é amado, cara, você sabe disso. Mas, enfim, a gente precisa, irmãos, nós precisamos abrir mais a nossa casa, o nosso coração uns para os outros. Precisamos fazer mais isso, irmãos. Se a gente deixa de fazer essas coisas, a gente começa a se ocupar com coisa que não é de Deus, começa a se envolver com pecado, dando lugar à carne, começa a falar mal dos irmãos, começa a simplesmente se distanciar daquilo que Deus nos chamou para sermos. Portanto, amar sem hipocrisia, amar intencional, se dedicando, né, uns aos outros, atendendo às necessidades uns dos outros. E, obviamente, vai ter aquele dia ou outro, pastor, fulano falou não sei o quê, falou mais alto, falou mais grosso, eu não gostei. Vai ter esse dia, e aí nesse dia você não vai retribuir na mesma moeda, né? Versículo 14 diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 19, ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. É normal, irmãos, é normal um e outro ficar chateado, se espinhar ali, né?
Dá aquele choque, é normal. E aí é onde você não vai retribuir, pagar mal com mal. Você não vai entrar na retaliação. Agora ele vai ver, mexeu com a pessoa errada. Não. Absolutamente não. A sua boca não é para amaldiçoar, não é para xingar, não é para ofender. A sua boca é para abençoar, para transmitir graça. Relacionamentos saudáveis. Nem sempre nossos relacionamentos são harmoniosos. Nem sempre, é normal, acontece. Somos seres humanos, nem todo mundo é igual um ao outro, né? Tem um mais esquentadinho, tem um menos inteligente, tem um que é menos maduro, tem um ou outro que vai agir com meninice mesmo, né? Tem um ou outro que vai ser mais egoísta, tem um ou outro que vai ter algum tipo de complexo e vai se, vamos assim dizer, se manifestar o complexo na relação, e como às vezes um ato de defesa vai ser agressivo, vai ser violento. Nada justifica, porém vai acontecer. Então, nem sempre os nossos relacionamentos serão harmoniosos, porém, é necessário a gente manter essa essência de não retaliação, de não revidar, né, na mesma moeda como o mundo assim o faz. Mesmo dentro da igreja, da comunidade de fé, não seria de admirar ou raro isso acontecer. Bom, como ter relacionamentos saudáveis, né, com aqueles que nos perseguem? Fui falado aqui hoje à noite sobre os 2 ladrões lá na cruz, foi na abertura do culto, não é isso? E um deles estava lá praguejando, era o da esquerda, tá, irmão? Da esquerda, estava praguejando, dizendo coisas com Jesus. Mas o outro, da direita, diz assim: olha, a gente está aqui porque a gente é bandido. E a gente, bandido aqui, está sofrendo esse castigo. Ele aí é justo, do meio, né? Centrão. Só brincadeira, irmãos, eu não consigo me controlar. Enfim, é exatamente o tipo de situação que a gente precisa entender, de não retaliação. A gente precisa entender a nossa posição, precisa entender a nossa contribuição para o problema ou para o não problema. Como nós estamos contribuindo para as boas relações? Qual tem sido a minha dedicação, o meu esforço para contribuir para uma boa relação ou para uma má relação? Eu acabei de contribuir para uma relação ruim, né, irmãos, na minha infelicidade, mas tudo bem, me perdoem, usem de amor. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela responde, de certa forma, dizendo: abençoai. Me abençoe, irmão. Por favor, me abençoe. Abençoe a minha vida. Eu também vou abençoar você. É exatamente o que vai dar significado para nós. Eu quero encerrar com uma última dica aqui de relacionamentos saudáveis. No versículo 18 do nosso texto, Paulo diz o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meu irmão, sabe quem é que é chamado filho de Deus? São os pacificadores, os promotores da paz. Crente não pode estar promovendo intriga. Se você estiver ali fazendo algo para incitar a ira do teu irmão, meu irmão, te converte, pede perdão, e eu digo a você que foi ofendido: perdoe, né? Perdoe em nome de Jesus, porque nós cristãos precisamos promover a paz, somos pacificadores. O que depender de mim, o que depender de você, o que depender de vós, diz Paulo, tende paz com todos os homens. Meu irmão, sossego, eu quero é paz. Somos representantes do príncipe da paz. É uma das nossas funções.
é uma das nossas características enquanto cristãos, é exatamente desarmar a situação de conflito. A gente fala muito quando a gente está aconselhando casais, jovens casais, noivos, a gente fala muito, tem uma lição que é resolvendo conflitos. É exatamente para a gente trabalhar essa questão de você evitar o problema, ou administrar o problema, desarmar a situação do conflito. Porque se você empurrar combustível, o negócio vai ficar ruim. E como crentes, cristãos, servos de Deus, representantes do Príncipe da Paz, nós somos promotores da paz. Portanto, o que depender de mim e de você, nós teremos paz. Amém? Esse é um ponto extremamente delicado para todos nós, né? É um pontinho extremamente delicado. Algumas pessoas acham que ter paz é evitar o conflito, né? Não confrontar. E a gente fala um pouco isso também nesse estudo. Então, ignorar o problema não é promover a paz. Ignorar o problema não é promover a paz. Promover a paz é trazer solução. Apresentar solução para resolver o problema. Não os culpados. Não a causa. Quem é a causa? Quem é a causa? Até você pode até identificar a causa, mas para poder resolver. Para poder resolver com um pacificador. Jesus nunca ignorou ali os seus opositores, quando eles viam, né, os saduceus, os fariseus, os escribas de maneira geral, viam ali ao encontro de Jesus, afrontando Jesus, e Jesus nunca os ignorou, e nem em nenhum momento Jesus comprometeu os princípios, sem comprometer princípios, sem pecar, sem realmente deslizar, no que dependia dele ia ter paz. Só que os seus opositores não queriam paz, tá, irmãos? Então a confrontação muitas vezes vai ser necessária, mas ela precisa ser misturada com misericórdia e amor. Com graça. Com graça. Fique de pé em nome de Jesus. Bom, se eu disse alguma coisa que você não gostou, por favor, me perdoe. Não fique de mal comigo, tá? Não venha com esse gesto. Mas eu quero chamar a sua atenção para um relacionamento muito importante, é o teu relacionamento com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Hoje é uma noite de culto de Santa Ceia. Hoje nós estamos celebrando aqui exatamente nossa reconciliação com o Pai, por meio de Cristo Jesus, seu sangue derramado. Como está a tua relação, o teu relacionamento com Deus? Eu quero orar por você nessa noite, tá? Feche os teus olhos. Ore comigo. Se você está ferido, magoado, precisa ser curado, liberto de algum rancor, de alguma raiva, uma raiva profunda. Eu vou te falar em nome de Jesus. Nós cantamos aqui, há poder no teu nome, Jesus, ou há poder no nome de Jesus para curar, libertar. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro hoje aqui que você saia hoje perdoado, liberto de qualquer raiva, de qualquer ira, de qualquer rancor. Se você está com raiva do teu marido, de repente está com raiva da esposa, ou está com raiva dos teus filhos, ou está com raiva dos teus irmãos, ou está com raiva dos teus pais, meu irmão, isso não é de Deus, você não pode levar isso no seu coração hoje, de jeito nenhum.
Hoje eu profetizo aqui que você vai sair daqui liberto desse fardo, dessa carga. Você não vai sair daqui dessa forma, em nome de Jesus. Apenas confesse ao Senhor. Peça em nome de Jesus que Ele venha perdoar as tuas fraquezas, a tua transgressão. Peça que o Senhor venha mudar o teu coração, venha liberar perdão no seu coração e liberar perdão para quem te ofendeu. No nome de Jesus. Apenas fale com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e Pai,